Machina Podcast. Episódio de hoje: Liderança empresarial na era da inteligência artificial. Olá pessoal, eu sou o Gustavo Fechos, diretor de comunicação na Ex Machina, e hoje a gente está aqui mais uma vez com o Lucas, CEO da Ex Machina, para a gente conversar a respeito do papel das lideranças nas empresas num mundo dominado pela inteligência artificial. Como a gente sabe, nós estamos vivenciando já transformações muito importantes que fazem com que essas lideranças, e quaisquer que elas sejam, independentemente de seus segmentos de origem, precisem trabalhar numa dimensão estratégica que coloque sua equipe, no mínimo, muito atualizada em relação às ferramentas possíveis de trabalho e a um novo mundo que já é presença e presente no mundo contemporâneo. Bom, Luca, eu queria começar te chamando aqui para a conversa para a gente compartilhar com quem nos ouve, e já agradecendo a atenção de todo mundo, uma capacitação que eu e você, a propósito, temos excursionado pelo Brasil, compartilhando com muitas pessoas e muitos segmentos diferentes também, essas ferramentas, essa caixa de ferramentas, como a gente costuma dizer aqui. Em outros episódios, a gente também já se referiu a esta metáfora, no sentido de fazer com que mais pessoas conheçam e se apropriem dessas novas tecnologias. A gente tem uma capacitação que fala sobre inteligência artificial ontem, hoje e amanhã. Me fala um pouquinho agora, Luca, então, da sua perspectiva, como que você percebe esta importância no mundo presente de as lideranças das corporações trabalharem e incorporarem na sua cultura empresarial essas novas tecnologias. Olá, Gustavo. Olá, ouvinte. Obrigado pelo seu tempo, mais uma vez. Esse é um tema surgiu aqui nos bebedouros virtuais da Ex Machina ao longo dessa semana, né? Por um vídeo que eu encontrei perdido na internet aí do Mark Cuban, aquele bilionário americano que é dono de time de basquete, ou alguma coisa do gênero assim, que participa de Shark Tanks da vida, enfim. E perguntaram para ele como é que ele está vendo essa questão de inteligência artificial no mercado de trabalho. E ele disse que existem dois tipos de empresa, as que dominam AI e as que estão fora do baralho. E não adianta você só ter um cara técnico que fala, ele vai saber para mim. Sabe, não adianta, você precisa se envolver, você precisa se relacionar. As ferramentas são várias, cada uma é para algum tipo de utilização, cada uma vai se adaptar melhor a um tipo de usuário. E para você criar essa cultura na empresa, para você criar esse hábito das pessoas se relacionarem e utilizar essas ferramentas que são superpoderes, a gente sabe que isso não vem automaticamente, isso não vem naturalmente para todas as empresas, não vem sem algum esforço. Mudança de hábitos sempre demanda algum tipo de incentivo, né? Então, existe um trabalho ativo que todos nós temos que fazer, de criação da cultura, de propagação das ferramentas, de insistência mesmo e cobrança para que todo mundo usufrua dessas ferramentas, porque isso faz a empresa muito mais efetiva, isso faz os profissionais muito mais efetivos, isso atualiza profundamente os profissionais, e isso prepara a empresa e todo o contexto para esse mundo, né, que está nascendo agora. E a gente vai passar por uma nova revolução, e a gente fala com muita veemência: você não vai perder seu emprego, você não vai perder seu cliente, você não vai perder o seu espaço no mercado para a inteligência artificial. Você vai perder se não utilizar essa ferramenta para alguém que está utilizando melhor que você. Então, não existe espaço para deixar para depois, né? E a gente fez isso na Redigir antes mesmo de Ex Machina, né? A Ex Machina nasceu de uma iniciativa dessa da Redigir, não foi, Gustavo? Sim, Luca. Eu queria inclusive tocar num ponto aqui que você trouxe rapidamente, antes da gente tocar nesta questão da história da Redigir, que quando você diz assim, não tem um cara técnico ali que vai dizer, ele sabe, né? E os outros não. É preciso, de fato, incorporar à vida empresarial uma nova cultura com inteligência artificial que transformará os processos, otimizará os resultados e modificará, portanto, a experiência do trabalho. E aí, Luca, isso me leva a pensar sobre
Algo que a gente fez e continua fazendo no âmbito da plataforma Redir também, que tem a ver com esse compromisso descentralizado da aplicação da IA. O que eu quero dizer com isso? Não vem lá da nossa TI a ordem sumária de assim, use assim. Na verdade, a gente tem tentado há bastante tempo e conseguido com algum sucesso fazer com que os próprios funcionários e colaboradores, nas suas próprias rotinas, descubram, né, a posse da ferramenta, a melhor forma de utilizá-la, porque é ele também quem saberá melhor como fazer e conhece mais profundamente da sua própria rotina daquele trabalho, né? Então, por isso que me chama muito a atenção a sua fala, no sentido de dizer, olha, há empresas que adotam e há as outras, né? E nesse sentido, eu queria dividir com você, Luca, o fato de que há 2 ou 3 anos a gente vem ali no âmbito da plataforma Redigir trabalhando com aplicações de IA em setores muito diferentes, né? Desde o nosso principal processo, que é a própria correção da redação, e setor no qual a gente observou melhorias de tempo na ordem de 30% em cada redação corrigida na média, o que é um número absolutamente assustador, né, para uma otimização deste tamanho, mas também em outros setores. A gente tem aplicações de funcionários digitais no comercial, na comunicação, no financeiro, no relacionamento, no próprio setor pedagógico, como eu disse, evidentemente também. Então, me chama a atenção especialmente esse aspecto, sabe, Luca, acerca do qual eu gostaria que você também comentasse, que diz respeito ao fato de que é preciso que nós tenhamos este esforço inicial no sentido de apresentar as possibilidades e as ferramentas para que as próprias pessoas e os próprios setores encontrem também as melhores aplicações. Eu me recordo de uma rede de escolas, você lembra disso, Luca, na qual a gente foi lá fazer uma capacitação em que o gestor estava exatamente com este propósito. Olha, vamos aqui hoje fazer uma conferência no sentido de apresentar a caixa de ferramenta aos coordenadores pedagógicos, aos professores, e caberá a eles, com suas equipes e áreas específicas, a área da natureza, a área da linguagens, a área da matemática, descobrir a melhor aplicação. Então, eu acho que tem muito desta dinâmica hoje, né? Porque as ordens não estão dadas, né, Lucas? Assim, as possibilidades de implementação são infinitamente variadas. Gustavo, eu queria até retomar aqui um número. Você falou da gente ganhar 1/3 de tempo, né, de celeridade no processo de correção. A gente corrige na Redigir 2.000 redações por dia. O tempo que levávamos para corrigir era por volta de 15 minutos. Isso caiu para 10 minutos. Então, isso significa que a gente criou do nada, por dia, cada dia tem 24 horas, né? A gente criou 166,6 horas no dia. A gente inventou essas horas e distribuiu para o nosso time de corretores, que continuou ganhando mesmo tanto, mas agora tinha mais tempo para cuidar da vida. Isso é qualidade de vida, gente. Isso aí o que vale mais que seu tempo? Por mês, porque a gente corrige, né, 30 dias no mês, a gente criou 5.000 horas. A gente tem 208 dias criados em um mês. Dias úteis, né? A gente criou, a gente inventou. Nosso mês tinha 30 dias. Aí a gente foi lá e inventou mais 208 dias, óbvio, para uma equipe muito grande de pessoas. Então, está distribuído entre várias pessoas. Mas ainda assim, é 1/3 do tempo de cada um. A gente inventou 208 dias. É incrível, gente, incrível. São ferramentas que te dão em qualidade e velocidade ao mesmo tempo. A gente depois foi implementando essas soluções em outras áreas da empresa, né? O Hermes, que a gente fala tanto dele aqui, um vendedor digital, ele não só faz a venda, como ele lança os dados no CRM. Ou seja, um back-office, que é a coisa mais chata de toda a área comercial, onde todo mundo enrola para fazer, porque, nossa, é um trabalho burocrático chato, lançar os dados, resumir as conversas, lançar os follow-ups, isso a gente eliminou. Outro trabalho chato que a gente eliminou é fazer perguntas no nosso banco de dados. A gente precisava de um programador ouvir a gente aqui, né, do time de gestão, e falar, eu queria saber quantos X aconteceram esse mês, ou então nos últimos 3 meses. E aí o programador tinha que interpretar o que a gente queria
escrever ali um código, uma requisição do banco de dados, e fazer essa requisição e nos enviar de volta. A gente integrou isso no Excel e a gente eliminou esse trabalho chato da vida do programador e criou mais tempo para ele. Parou de desviar a atenção dele, que estava desenvolvendo um código importante lá, para responder um chamado básico que, bem, o LLM conseguiria fazer. Então existem 3 níveis, eu acho que a gente pode dizer aqui, 3 níveis de como inteligência artificial pode fazer parte do seu trabalho. Isso aqui, inclusive, casando com o que a gente falou no episódio anterior. Existe o nível de se apropriar das ferramentas, aprender a usar. Então isso é fundamental, gente. A gente precisa aprender a usar, a gente precisa, todo mundo ver quando sai alguma coisa nova, perder a preguiça. Saiu há pouco tempo agora um caderno do Google, onde você pode lançar todo tipo de conteúdo lá dentro e depois conversar com o conteúdo. Então, para fazer pesquisa, por exemplo, olha que legal. Ainda não usei muito, vou usar, tenho que usar. Vou entender se isso vai fazer parte do meu workflow ou não. É um super poder. Tem um outro nível, que é um nível mais maduro ainda, que é o nível de você colocar AI no seu processo interno. Então, uma coisa que antes era feita por um ser humano, agora uma AI também pode fazer. Então, primeiro você usa a ferramenta, depois você incorpora ela dentro do processo, cria um processo validado com ela. E existe um terceiro nível, que é você disponibilizar isso no seu serviço, como parte do seu serviço. Pode ser ali um funcionário digital, que está na parte de atendimento ao cliente, um copiloto, ou até mesmo algum tipo de ferramenta customizada onde você modifica, né, a AI para poder ali fazer parte da sua equipe e estar disponível para o seu cliente. É importante que todo mundo, todo gestor, toda liderança comece a caminhar nessa escadinha. Comece utilizando as ferramentas, comece se apropriando das ferramentas, porque naturalmente a cabeça abre. E a ideias surgem e a gente começa a pensar, olha, isso aqui pode ser um processo novo. E depois de um processo novo, isso aqui pode ser eventualmente um produto. E aí você vai ficando mais fluente, né, com a tecnologia como um todo, e sua empresa vai ganhando vantagens competitivas. Sua operação ganha vantagens competitivas. Você, como profissional, ganha vantagens. Pô, Luca, nem todo mundo que nos ouve tem uma plataforma que corrige redação, né? Então, legal pensar que para trazer esta aplicação para um exemplo eventualmente mais próximo da realidade de outros empreendimentos, a gente aqui está finalizando, no âmbito da Ex Machina, a implementação de um SDR, de um vendedor digital, numa grande franquia também no ramo da educação, né? E aí, este vendedor digital, a gente estava fazendo também contas em relação a, num dia de trabalho de um funcionário digital, quanto tempo de trabalho humano ele eventualmente substituiu no sentido de otimizar este tempo e de dar disponibilidade para que os humanos envolvidos nesse processo trabalhem num âmbito ainda mais qualificado e estratégico. A gente, quando observa isso daqui, vendo quantas unidades franqueadas foram atendidas por dia, quantas salas e interações de comunicação aconteceram em 24 horas, é evidente que a gente está falando de uma capacidade de multiplicação do tempo que é muito importante, não é verdade? E aí, Luca, que eu queria encaminhar mais ou menos para o final essa nossa conversa, destacando alguns aspectos que me parecem importantes antes de a gente se despedir, que diz respeito ao seguinte: olha, estamos num momento, e me parece um momento histórico absolutamente importante e estratégico para que aqueles que nos ouvem, que estejam nas lideranças de suas respectivas corporações, se encarreguem de, desde logo, trabalharem no sentido de mudarem uma cultura empresarial em benefício da otimização de processos e da otimização de resultados com inteligência artificial. E aí, tudo começa, evidentemente, Luca, pela formação, pela capacitação das pessoas. Elas não necessariamente já nasceram sabendo que essa caixa de ferramentas, hoje em dia, está à disposição e, aliás, se atualiza também quase que diariamente, né? Daí vem uma proposição, né, uma possibilidade também em nome da Ex Machina, que é a de nós levarmos a sua equipe, se assim isso fizer sentido aí para você, a gente pode estudar esta condição para que a gente também, como já fizemos em tantas outras situações, Luca, para que nós também tenhamos a oportunidade de compartilhar com você e com a sua equipe
essas atualizações que são tão importantes no âmbito das novas tecnologias com inteligência artificial. Essa aí, Gustavo, essa capacitação ela nasceu da capacitação que nós fizemos internamente, né, para os nossos funcionários, e a repercussão foi muito interessante. A gente mostrou ali o que estava acontecendo em termos de tecnologia, que existiu, o futuro que isso teria, e rapidamente algumas escolas parceiras também estavam entendendo esse momento de inflexão e pediram que a gente fizesse uma versão dessa palestra para o time de professores e gestores da escola. Fizemos, foi muito legal, e aí nasceu um conteúdo que a gente passou, inclusive, a sair em tour, né? A gente saiu viajando por aí, capacitando empresas, escolas. A gente começou ali no âmbito da Redigir, então escola e educação, algo muito natural para esse assunto de inteligência artificial, mas rapidamente se expandiu, temos palestras na OAB, enfim. Então fica o convite para que vocês assistam o vídeo. A gente tem essa palestra gravada, tem um gostinho ali do que é essa demonstração da caixa de ferramentas, e se tiver interesse, entre em contato aí com o Hermes, vai ser um prazer estudar a possibilidade de a gente apresentar também para os seus funcionários, também para a sua empresa. É isso aí, Luca, muito obrigado a você que esteve aqui comigo e a quem nos ouve e que esteve também com a gente até o final. Um abraço e até a próxima. Obrigado, pessoal. Confiram o post, confiram o vídeo lá, tenho certeza que vão adorar. Tchau, tchau.